Bom dia, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar da simbologia descrita artisticamente em algumas obras. Temos na Jornada das Consciências o objetivo da evolução intelectual e moral para que possam habitar harmonicamente pessoas de diversos graus e características de evolução. Em alguns momentos, grupos específicos têm o poder de transformar a tônica média da localização, descritos como, por exemplo, no filme Alien, o oitavo passageiro, a figura dos 7 passageiros adormecidos em estado criogênico, ou seja, de suspensão das capacidades cognitivas. Simbologia de uma equipe com capacidade transformadora, que, de acordo com os ciclos, pode estar suspensa em suas atividades de distração e entretenimento. A equipe que trabalhou com Ike Batista na evolução do seu projeto de atuar na área petrolífera teve capacidade de transformar o cenário econômico nacional, alterou o PIB brasileiro e as capacidades das construtoras de transformar o cenário urbano. A figura de mentes transformadoras tem intrínseca a frequência em ambientes característicos como teatros e museus, locais de exposição artística e constante teste às faculdades intelectuais. Por ironia, no filme Alien, o oitavo passageiro, que se passa no ano 2122, se não me engano, temos o ocorrido próximo do acontecimento de saúde que afetou diversas consciências terrenas. A figura da consciência Nêmesis, que dá recompensa por alguma atividade que a sociedade esteja desenvolvendo, que esteja em desarmonia com os diversos níveis de evolução. Geralmente a atividade atômica.
essas lideranças na figura dos chamados Rôs, como descrito no livro Cidade do Sol. O Rô é aquele que conhece de diversos assuntos e que contribui na sociedade com a sua participação intelectual de liderança. Esse time, com diversas personalidades características, tem intrínseco um emaranhamento moral de defesa da dignidade e de valores sociais. A chamada jornada da consciência é um fenômeno que intriga os pesquisadores desde a descoberta da cultura egípcia, que narra, de acordo com alguns pesquisadores, a vinda de consciências específicas de localidades através da estrutura tecnológica das pirâmides, até mesmo de outros planetas, como por exemplo Marte e Maldek, um planeta cuja lenda diz que teria sido destruído de forma semelhante à Atlântida. Essas consciências, com a missão de dar o bom curso à jornada da restauração na figura bíblica da Sião ou da antiga Duranqui, descrita por estudiosos da antropologia como lar das consciências sagradas. Essa equipe teria a necessidade de uma estrutura, como de teatros, bibliotecas, museus, dentre outros. Estamos, como território cultural, providos de algumas estruturas de uso social, como aquele que está em reforma, o CECI, que possuía um mini cinema, como a Casa da Cultura e mesmo o poliesportivo. Cabe a nós nos desenvolvermos culturalmente para solicitar do poder público o devido acesso e usufruir dos bens culturais com peças características elaboradas e executadas por artistas locais com capacidade para isso. Assim estaríamos ancorando a energia cultural e formando um grupo de pessoas que têm o devido acesso à arte e compartilha de valores e conhece locais comuns, mapas mentais das obras arquétipas da alta cultura. O famoso Hamlet, os filósofos como Sócrates e Platão, e pintores
como Da Vinci, entre outros, a estrutura média para dar o bom curso à jornada de conhecimento cultural, que no seu ápice forma os chamados ROS, as lideranças culturais, responsáveis pela guarda intelectual da sociedade mais próxima na figura do município. Este local está relacionado a tradições antigas de Sidom e do Éden. Cabe a nós formar a elite cultural ou a liderança cultural, que sejam as pessoas ponta de lança do movimento de restauração ou de acesso à cultura em ambientes públicos, como eventos no Parque Municipal, na ausência do CECI, e no Centro de Cultura. Mais adiante, evoluir para os chamados salões de dança e exposições como óperas, entre outras coreografias, como na figura do filme Ana Karenina, as coreografias de dança que dão a característica da sociedade frente à atividade cultural do movimento dos corpos. Os chamados marcos culturais que definem a evolução da sociedade são os marcos de acesso e compartilhamento da cultura. Na narrativa de evolução das consciências, precisamos que esses líderes apontem e trabalhem em equipe para o bom evoluir da sociedade local, não na figura de políticos, mas de lideranças frente de pontos culturais, como teatros, museus, criadores de peças, de obras culturais, de músicas e do bom curso dos eventos, a administração dos eventos. Já está em vigência a Lei Almir Blanc, que dá acesso aos artistas um investimento para os movimentos culturais de enriquecimento da cultura local. Vamos levantar a história e artefatos está jogado em nossa cara, como no novo posto Beija-Flor, as pedras arqueológicas que figuram esta região como local sagrado e ancestral. Cabe achar o bom lugar para exposição e estudo dos artefatos antropológicos que dão a narrativa ancestral desta localidade. Precisamos que essas equipes
em estado de hibernação, se montem e despertem para dar o bom curso da restauração da Sião, como descrito em Zacarias 9, um pouco antes. Esta é a mensagem, obrigado. Saudações, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre o estado da cavalaria. Ou do constante estado de conflito dos astros pela determinação dos destinos. Como na série Borgia é descrito um estado de conflito onde se vela pela sua equipe ou pelo seu arquétipo psicológico, aqueles chamados culturais que tiveram acesso à educação criada por Boécio, a escolástica, que reuniu em turmas as equipes de aprendizado com base num plano comum de ensino que nos é fornecido nas escolas, o ideal de cidadania e usufruir da máquina pública, a chamada qualidade de vida. Porém, isso foi obtido através dos chamados cavaleiros ou ordens dos tempos de Napoleão, aquele defensor da liberdade, igualdade e fraternidade. Essa cavalaria cultural era de posse dos chamados gentlemen, aqueles evoluídos culturalmente, que tiveram acesso a obras de conhecimento comum, a chamada alta cultura. Geralmente tendo acesso público em bibliotecas e locais de acesso à arte como museus e teatros, forma-se a cavalaria psicológica que nos ajuda a interpretar o mundo e mesmo os direitos de cidadão. Porém, um acordo arquétipo de acesso à informação nos dá a chamada programação preditiva, onde mensagens são
são dadas para o intelecto comum através de filmes e do senso comum cultural da educação. A cavalaria perene, descrita no Borgia Justo, na chamada sinopse, é referida como o estado de defesa de direitos das consciências arquétipas, os chamados membros da sua grey ou cabeças. O arquétipo do cidadão cultural é aquele que tem acesso às obras de alta cultura, como por exemplo Shakespeare. No Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. A obra Hamlet, de Shakespeare. Os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles. Essa é a chamada média do início da alta cultura e das mentes que formaram as bases da mentalidade da sociedade moderna. Porém, de acordo com os preceitos estabelecidos por eles, de moral e ética, o comportamento da sociedade está digno de repreensões. O andamento da narrativa nacional, observando as características morais, está indicando uma inclinação à injustiça. Somos a pátria que porta a Excalibur, o brasão nacional, a estrela norte, é o chamado raio fúlgido do hino nacional. A estrela referente a Tocantins, o bastão de Ísis, da constelação de Sírios. E o arquétipo da narrativa da Arca e do Êxodo do povo hebreu. O chamado portador do bordão de Arão é aquele que desenvolve a média cultural, o chamado jônio, referido como Mi, ou mesmo Miguel, o guardião. Referido no Salmo 36, dirão seus ossos, quem é como Deus? Pois Ele é quem socorre as consciências em estado de necessidade. Numa situação de forças maiores agindo, referente à cavalaria. A sincronia de movimentos da sociedade
em união num corpo de interesses em comum, que é o bem social, ocorre quando são criados lideranças regionais para interceder junto a administradores públicos e lideranças autônomas, como ONGs, por exemplo, no movimento de melhoria que pode ser sem limites. A obtenção de um patrocínio para um movimento cultural é possível na região para a criação de um museu ou teatro. Temos galpões disponíveis para aluguel que, com a ação de um bom arquiteto, podem se tornar centros de acesso à cultura autônomos. O movimento de estudo e constante troca de informações em praças e locais comuns de relacionamento é a imitação ou repetição benéfica do que acontecia na Grécia no tempo dos filósofos. A maioria dos livros são escritos de diálogos entre os filósofos e os cidadãos. A pintura de Uccello, referente, se não me engano, à Batalha de São Martim, descreve uma cavalaria formada possivelmente pelos cabeças que aceitaram o chamado de regiões do cosmos, para dar o bom norte à narrativa cultural das regiões que valorizam tal atributo. A referida região, como descrita no Salmo 45, de Sião ou Zorobabel, uma região cultural com conexões à Mona Lisa, é o local do culminar da narrativa cultural, lar mítico do Monte Orebo, descrito como um monte congelado, portador dos segredos da criação e da união de destinos, o ápice da narrativa humana, local que é a habitação do próprio Deus na narrativa da sarça ardente ou do monte ardente, local onde foram passadas as leis a Moisés. Conta-se também sobre o palanquim de madeira
descrito nos Salmos e também no livro de Cânticos. O local do exercer da liderança cultural e do decidir os destinos da humanidade. Objetivo descrito por Dario no início, se não me engano, do livro de Esdras, onde ele diz que a liderança dos governos terrenos foram dadas a ele por Deus para a restauração do templo. Assim como Astarxerxes, ele é descrito como um importante agente para a restauração do templo. Assim como Moisés, de vez em quando são elevadas lideranças culturais para o bom jornar da narrativa social em conexão com o divino. Há também que nivelar o direito civil, as vontades e conquistas sociais. A figura, como descreve Romain Rolland no seu livro que diz que o Brasil é o país do futuro, ele também descreve consciências que saíram da média, como o caso de Mahatma Gandhi, Malcolm X, dentre outros, que como lideranças culturais conseguiram reunir povos em torno de objetivos sociais que beneficiem a todos, na figura da cavalaria descrita pelos Borgia. O estado perene de conflito, muito comum também nas mitologias védicas ou orientais. O estado arquétipo de oniexistência, existência em todos os tempos, como se o tecido temporal fosse o correr de um marco numa teia ou tecido. Descreve a possível união de consciências em torno do bem comum e da elevação da psique e das capacidades de resposta da sociedade evoluída frente a desafios da ignorância ou atraso. A obtenção de cavalaria psicológica é a frequente ou insistente atitude de refletir sobre temas comuns a equipes que buscam a evolução
na qualidade de vida. A narrativa do noivado e do acesso a novos corpos é uma condição sine qua non. A união de interesses reflexivos, os chamados think tanks, a união de intenções e de brainstorming para a melhoria da qualidade cultural de acesso a situações psíquicas melhores, a elevação da frequência que ocorre, elevação da frequência da realidade que ocorre com o acesso a material geralmente sagrado, como ocorreu com Moisés no fumegar do monte. O contato direto com Deus é a condição sine qua non do noivado e da passagem pela porta descrita em Ezequiel, onde conta-se que o próprio Deus irá diante de seu povo. As narrativas das leis de Êxodo descrevem o acesso a leis arquétipas e o cumprir dos mandamentos dá acesso a benevolências espirituais. O prêmio é uma lei védica, a dieta espiritual, a chamada cavalaria, como no caso de Napoleão, do acesso à igualdade, liberdade e fraternidade, foram o prêmio pelas batalhas de cavaleiros que lutaram pelo evoluir da narrativa civilizacional, o que culminou na vinda da família real ao Brasil, elevando a narrativa literal e cultural. Os mundos de estado perene, chamados mundos sagrados, são estados de alta frequência acessados pelos sacerdotes para interceder pelo bem, geralmente das mulheres e crianças, membros da sociedade mais frágeis. Como é dito no Salmo 11, que o Senhor é pai dos órfãos e das viúvas. A condição de intercessão pela ajuda dos mais frágeis é a condição dos abades. Por isso, os chamados vigilantes sagrados, na forma de estruturas fixas ou templos, referidos como Arca do Senhor, figuram também como padres, que alteram e observam
a frequência da realidade, para que sejam atendidos os pedidos de cura e de alívio do sofrimento. O estado de conflito ou de batalha, como no tempo dos mongóis, é o estado acessado pelos guerreiros para ancorar a masculinidade e a chamada força das famílias na narrativa pela conquista de galardões e troféus. A união dos grupos nacionais resultará na narrativa da pátria, referida no hino nacional, dos filhos deste solo és mãe gentil, a referida a Atena, filha do Senhor. Somos a pátria da narrativa mitológica, aquela que fala-se que tinha lábios doces, mas o seu coração era de guerra. É aquela referida filha de Palas, possível descrição grega do deus hebreu. Ela é quem tem a roupa do Senhor dos Exércitos e que está à disposição do ungido quando estiver em sincronia da sua equipe. Aqueles amigos de vê-lo ou da cavalaria. É a chamada Excalibur, a arma da vitória sobre qualquer inimigo. Por isso, a narrativa da herança da arca. E também da destra do Senhor. Hoje, aqueles que guardam a característica da destra do Senhor observam uma narrativa incongruente devido à ação de leis e brechas dadas pelo uso do poder desenfreado. Referido como o conflito final necessita para a vitória daquele que se utilizará do cavalo branco, a boa narrativa em todos os tempos das consciências arquétipas que vieram figurar como destra. Somente com o prêmio desses cavaleiros arquétipos é que se obterá novamente a alteração da narrativa padrão internacional para elevação rumo a melhorias de acesso, mas em nosso mundo comum
É possível sim o acesso a locais de acesso à cultura e inclusão dos cidadãos na narrativa do acesso à informação, filosofia e arte, a chamada alta cultura. Não precisamos do poder público. O que precisamos é mobilizar um corpo que resulte na obtenção de um espaço para que todos exibam a sua arte e aprendam, formando um novo time de agentes culturais. Por enquanto é isso. Tenham uma boa noite.